bom dia, aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, nesta manhã de sexta-feira, fazendo para o último pão diário desta semana, para a glória do nosso Deus, já pedindo que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, abençoe vida, comente na nossa lição do terceiro trimestre, que tem como Deus que governa o mundo e cuida da família, né, a lição de número 13, que tem Noemi e Ruth entrelaçada pelo amor, né? E o assunto da nossa lição de hoje, ela se encontra em Tito, capítulo 2, verso 3 e 5, que diz: o papel das mulheres mais velhas na orientação das mais novas. E a palavra do nosso Deus se encontra no livro de Tito, capítulo 2, verso 3 e 5. No verso 3 vai dizer desta maneira: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, mestras no bem. Versículo 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Bem, amados e queridos irmãos, esta palavra é uma palavra muito interessante para a nossa meditação nesta manhã, falando a respeito das mulheres mais idosas, né, das nossas igrejas, mulheres servas de Deus. A gente vai ver aqui dizendo que as mulheres idosas sejam, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, e mestras no bem. Louvado seja Deus. É uma palavra interessante, muito interessante. E aí a gente vai ver, ao longo da Bíblia Sagrada, algumas mulheres que tiveram essa sabedoria. Uma delas, Débora, né? A Débora vai dizer que ela foi uma mulher profetisa, uma mulher que não foi... Uma mulher muito sábia, foi profetisa, conselheira de Israel, esposa de Lapidote. Mas o texto aqui, de que nós temos lido na lição passada, a gente vai ver Noemi sendo esta mulher, aconselhando a sua nora Ruth, orientando como ela deveria fazer, e vendo como Ruth também, sendo mais jovem, respeitando Noemi, amando, cuidando, zelando por ela, mesmo quando o seu esposo, filho de Noemi, já tinha morrido, mas ela continuou amando Noemi, cuidando, e a ponto que, como nós vimos nas lições anteriores, o cuidado de Ruth com Noemi. Mas aqui o texto de Tito vai dizer que essas mulheres idosas elas têm que ser semelhantes, sérias do seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho e mestra no bem. Ou seja, deve ser uma mulher conselheira, uma mulher de Deus, ela tem que ter esses atributos. Ela tem que ser uma mulher, pessoa sóbria, uma pessoa não caluniadora, uma pessoa conselheira, uma pessoa que alguém possa olhar para ela e dizer assim: ali é uma mulher de Deus, é uma mulher de testemunho, um bom testemunho diante da presença do seu Deus, né? É interessante falar aqui o presbítero Flávio Gomes, ele sempre fala, quando ele tem a oportunidade, nas suas oportunidades, de uma mulher que ela convidava a sua vizinha para servir Jesus. E ela dizia: eu estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro. E certo dia, passado um ano e meio, 2 anos, ela aceitou Jesus. E aquela irmã a que a sua vizinha tinha falado que ela estava lendo um livro, teve a curiosidade de perguntar para ela que livro era esse que ela estava lendo. E ela disse: a sua vida. Aleluia. A sua vida. Durante todo esse tempo eu te observei e vi em você uma mulher de Deus, um livro humano, em quem eu li durante todo este período e resolvi aceitar Jesus através do seu testemunho. Louvado seja Deus. Coisa interessante, maravilhosa. E no versículo 6, no versículo 6,
Louvado seja o nome do Senhor. 5, né? No versículo 5 de título 2, 5, vai dizer assim: ao serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Né? E aqui a gente vai ver uma coisa muito interessante. A gente não pode abordar muito porque o tempo é curto, mas as qualidades que deve ter uma mulher de Deus: tem que ser boa dona de casa, não tem que ser, tem que ser moderada, não tem que ser blasfemadora, murmuradora contra as coisas de Deus. Se você tiver essas qualidades, você com certeza é uma grande mulher de Deus. E submissão, ao contrário do que o mundo tem tentado nos implantar no meio das nossas igrejas, que a mulher ser submissa ao marido é uma humilhação. A submissão de uma mulher para com seu esposo não é ser humilhada pelo seu esposo, não é ser desrespeitada pelo seu esposo, é ser cuidada pelo seu esposo, é ser amada pelo seu esposo. Mas todavia a mulher ela tem que saber qual é o seu lugar no seu casamento, no seu relacionamento, no seu ministério, entendeu? Então, a minha esposa é uma grande mulher de Deus, é alguém que está ao meu lado. Ela não precisa estar tomando as decisões na minha frente e nem está tomando decisão nenhuma. Nós sempre, eu e ela, trabalhamos sempre no comum acordo, sempre concordando, né? E ela tem sido uma grande mulher de Deus ao meu lado por onde quer que eu possa ir. Ela tem sido uma grande auxiliadora no meu ministério. Tem gente que diz que a mulher é 70% do nosso ministério. Não. O meu ministério é meu 100% e o da minha esposa é 100% dela. Mas nós dois andamos unidos, que o nosso ministério ele tem sido um ministério conjunto, unido. Nós trabalhamos pela obra de Deus, temos uma visão muito parelha com relação à obra de Deus. São pequenas coisas que eu venho divergir nas ideias, dos pensamentos com a minha esposa, ou ela divergir contra mim, nos meus pensamentos. Mas no geral nós andamos juntos, e sempre que Deus coloca algo no meu coração, Ele coloca algo, a mesma coisa no coração da minha esposa. Quando ela diz: amor, eu estava pensando em fazer algo dessa natureza, eu digo: é de Deus, porque o Senhor já tocou em mim para que seja feito dessa maneira. Fique com essa palavra da parte do Senhor nosso Deus. O tempo já estourou, além daquilo que eu queria, mas que Deus em Cristo nos abençoe. Uma semana de bênção, de vitória, e até segunda-feira, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Mas se porventura o Senhor vier buscar a sua igreja daqui, antes de segunda-feira, nos encontraremos nas mansões celestiais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui já agradecendo a Deus por mais uma semana, agradecendo a Deus pelos nossos telespectadores que têm acompanhado nosso programa Pão Diário, minha esposa, a minha telespectadora número 1, irmã Glorinha, a irmã Aparecida, o presbítero Fidelício, a irmã Ivani lá em Gurupi, pastor Robson Maia, a Donete em Santa Bárbara do Pará, o pastor Jadson Souza, meu grande amigo, lá em Belém do Pará, presidente da Assembleia de Deus lá em Belém do Pará. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, diante da Tua presença, eu já te glorifico e te exalto pela vida de cada irmão. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui diante da Tua presença. Deus, continua nos abençoando, dando graça, força, sabedoria e entendimento para pregoar a Tua palavra, mas mais que isso, viver ela intensamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.